Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor de escola bíblica dominical, diretamente do canal EBD para você. Agora iremos iniciar a lição de número 5, jovens. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, a lição fala sobre o título da lição 5, jovens, é quem segue a Cristo anda na prática do amor e do perdão, certo? O texto principal diz assim: então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Mateus 18, 27. A leitura bíblica da aula está lá em Mateus capítulo 18, versículo do 31 ao 35. Uma lição muito boa. O primeiro capítulo da lição fala assim, olha, uma parábola sobre a graça imerecida. Segundo, consequências do perdão. E terceiro, nós vemos seguindo o amor de Jesus. Então, lição muito boa, meus irmãos, para o nosso aprendizado. Vamos lá. Não vou fazer apenas uma breve aula. Meus irmãos, nós vemos aqui, onde foi falado aqui, nós vemos aqui, isso na parábola do credor incompassivo, onde ele devia, a Bíblia diz aqui, no versículo 24, e começando a fazer-lhe contas, foi-lhe apresentado um que ele devia 10.000 talentos. Não diz aqui se é talento de ouro, de prata, de cobre, de ferro, não diz aqui. Mas um talento ele pesa 34,5 quilos, certo? Um talento. Mas nós vemos aqui que ele devia 10.000 talentos. Era um valor um valor muito altíssimo, podemos assim dizer. Então, meus irmãos, o credor incompassivo, lá em Mateus 18, 23 a 35, depois de você ver toda a parábola, nós vemos que o propósito era apresentar Jesus como rei, certo? O propósito dessa parábola contada aqui por Jesus. Então era apresentar Jesus como rei. Jesus era esse rei, certo? Que perdoava aqueles que lhe deviam, certo? Ou seja, meus irmãos, nós vemos aqui, nós estamos numa situação aqui que a tecnologia, a tecnologia cresceu muito, mas não tirou a ignorância do homem. Porque se nós pararmos para pensar, era para a tecnologia ajudar a humanidade, já que aumentou a tecnologia, aumentou muito, cirurgias hoje feitas por robô. Nós vemos que há muitas doenças que antes não tinham cura, hoje tem cura. As pessoas estão vivendo mais, de acordo com séculos atrás, está vivendo mais. Isso, então nós vemos a tecnologia para ajudar na agronomia, não tem mais muitas vezes quando tem máquinas que fazem o trabalho de não sei quantos homens, 100, 200 homens no campo, não é isso? Então a tecnologia era para ajudar o ser humano, porém a tecnologia não conseguiu tirar a ignorância do homem, continua a mesma. Então a tecnologia não transforma o homem. Quem é que transforma? Jesus. Jesus transforma o ser humano. A tecnologia pode avançar, estão querendo colonizar Marte, colonizar a Lua. Se Deus permitir, vai chegar lá. Se não, Deus não permitir, mas a tecnologia não consegue transformar o homem. Quem transforma o homem é Jesus, é Deus. Amém, meus irmãos? Ou seja, nós vemos aqui o aumento da violência, do ódio, da vingança, não é isso? O amor esfriando. Nós podemos ver lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, por aumento da iniquidade é pecado, o amor de muitos se esfriará. Então, meus irmãos, é isso que a lição quer nos dizer, que nós devemos buscar a Deus, certo? A Deus, para que nós não venhamos ter o nosso amor esfriado, frio. Um ser humano sem amor, ele é um robô, ele não tem vida. Ele pode até ter vida, se movimentar, lógico, tudinho, ter a vida ali, mas é mesmo que um robô, não tem consciência mais, não tem. Quem não tem amor não perdoa. Quem não tem amor não é misericordioso. Quem não tem amor não cuida do próximo. E se nós não tivermos amor, se nós não tivermos perdão, se nós não formos misericordiosos, não entraremos no reino dos céus. Meus irmãos, só ama e perdoa quem é alcançado pela graça divina. Certo? Só ama e perdoa quem é alcançado pela graça divina. Nós vemos aqui, olha, que o homem, essa parábola do homem compassivo, diz que o homem, certo, devia cerca de 10 milhões de dólares ao rei. Porém,
ele teria que pagar tudo isso. Mas quando ele se joga diante do rei ali, se prostra, clama por misericórdia, né? Clama por que ele iria pagar de alguma forma. A Bíblia diz que o rei, que se trata de Jesus, movido de íntima compaixão, perdoou-lhe a dívida. Ou seja, meus irmãos, para nós termos a nossa dívida perdoada para com Deus, primeiro, reconhecer quem Deus é, reconhecer a morte de Cristo na cruz, porque nós tínhamos uma conta impagável, mas a partir da morte de Cristo na cruz, certo? Nós tínhamos uma dívida impagável, não tinha como pagar, mas a partir do momento que nós reconhecemos, aceitamos, reconhecemos quem Cristo é e somos alcançados pela graça de Deus, nós temos a nossa dívida paga. Então a dívida foi paga por Jesus na cruz. Nós vemos aqui, olha, que Jesus é a expressão máxima do amor do Pai. Amém, meus irmãos? Então aquela dívida que custava hoje mais ou menos 10 milhões de dólares foi perdoada. Veja, 10 milhões de dólares foi perdoada. Glória a Deus. E nós tínhamos uma conta impagável, mas Deus nos perdoou. Amém, meus irmãos? Ou seja, nós vemos aqui que muitas vezes Jesus, né, os rabinos naquela época, eles ensinavam, certo? Que alguém deveria ser perdoado apenas 7 vezes. Aí lá vem Pedro, querendo se justificar diante de Jesus. Olha, os ensinamentos de hoje dizem que nós devemos perdoar o nosso próximo, o nosso irmão, 7 vezes. Aí Jesus disse, olha, Pedro, não, eu não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7, que dá um total de 490 vezes, Mateus 18, 22. Ou seja, nós devemos sempre perdoar ao próximo. Jesus disse no Sermão do Monte, bem-aventurado os misericordiosos, porque deles é o reino dos céus. Misericordioso o quê? É quem exerce a misericórdia. Se eu exerço a misericórdia, eu também terei em algum momento misericórdia de outra pessoa para comigo, certo? Principalmente a de Deus. Na oração que Jesus ensinou, na oração ao Pai, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, meus irmãos, tem que perdoar. Né? Isso nós vemos aqui, olha, nós não temos mérito algum, é pela graça. Nós somos salvos pela graça, não é mérito, não é meritocracia. Não é meritocracia nossa, é pela graça. Nós somos salvos pela graça, é pela graça, é um favor imerecido. Aí, meus irmãos, agora para isso nós temos que demonstrar, a Bíblia diz que a árvore dá bons frutos, uma boa árvore. Então os frutos identificam os cristãos. Sem a graça, sem salvação, não tem perdão. Sem graça e sem salvação, não tem perdão. Ou seja, perdão, olha aqui, ó, perdão é uma decisão, é uma atitude que nós temos que ter como cristãos. Amém, meus irmãos? Ou seja, nós precisamos de menos julgamentos e mais perdão. É isso que nós estamos precisando. Menos julgamentos e mais perdão. Ou seja, princípios do reino de Deus. Perdão, misericórdia e amor. São os princípios do reino de Deus. Nós devemos tirar, não dar lugar ao egoísmo, ao ódio, ao rancor, à inveja. Deixar de lado. Nós temos que deixar de lado o rancor, o egoísmo, a inveja. Já teve uma mulher que ela, não lembro quantos anos ela tinha, mas ela tinha mais de 50 anos. Ela contando uma história dizendo que teve 4 infartos. 4 infartos e ainda estava viva. E a pessoa que estava entrevistando ela disse, por quê? O que é que você tem a dizer sobre esses infartos? Aí ela disse, olha, primeiro, eu fumava muito, essa senhora fumava muito, e segundo, era rancorosa. Então, meus amados, o rancor, o ódio, o egoísmo, a inveja, a Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. A Bíblia diz, meus irmãos, que isso também faz mal para a nossa saúde física, certo? Então o perdão, muitas vezes a gente está até certo, mas é necessário perdoar, porque o perdão, ele lava a nossa alma, é como um bálsamo, certo? Amém, meus irmãos? Então é necessário perdoar. Ou seja, a busca pelo poder prejudica nosso prestígio diante de Deus. Tem pessoas que se apegam à fama, ao poder e com as pessoas, mas que nós possamos colocar a graça,
o amor divino, o perdão em prática. Vou repetir: quem não perdoa, quem não consegue amar, quem não tem misericórdia, quem não consegue perdoar, jamais entrará no reino dos céus. Ah, meu irmão, mas em determinado momento eu tinha razão, né? Eu estava certo. Mas às vezes a gente tem que renunciar. Às vezes a gente tem que renunciar ao nosso ego. Às vezes a gente tem que baixar o nosso ego e aumentar a nossa misericórdia. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. Paz do Senhor Jesus Cristo, uma lição muito boa nessa dos jovens aqui, onde fala sobre a essência do amor e do perdão que vem de Deus. Paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima aula.